Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, o diálogo dessa semana é comigo, com a doutora Karen Morejon. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Vocês estão percebendo que nós estamos aqui à frente do Hospital da Unimed, em Ribeirão Preto. A doutora Karen é infectologista e estamos mantendo uma distância de 2 metros um do outro, respeitando as orientações das autoridades sanitárias brasileiras e que eu estou diante de uma autoridade nesse momento do assunto e que por isso foi nossa convidada para tratar desse tema. Doutora, eu vou começar lá da frente e para a gente voltar lá no básico de lavar a mão, álcool gel, etc. e tal. O que não foi dito ainda? Na verdade, eu acho que muitas perguntas ainda vão ser respondidas, porque é um vírus novo, né, uma variante nova, né? E muitas coisas ainda a gente tem dúvida, a gente não sabe. O que a gente sabe hoje? Se eu lavar as mãos, se eu tiver uma distância segura, né, isso já vai ser muito importante para que a gente consiga controlar essa disseminação dessa doença. Mas não pode, nem se pode dizer que não vai pegar se observar essas observações. Quer dizer, isso não temos ainda a base para dizer, ó, se você fizer isso, você não vai pegar. Exatamente, nós não temos isso ainda porque você veja que a gente toca em tudo, né? A gente toca no material, Sim. Aí outra pessoa vem, põe a mão. Na roupa. Exatamente, existem muitas dúvidas quanto tempo que esse vírus fica vivo e viável, né, em superfície, então isso é um outro problema. Então tem mais perguntas do que respostas. A comunidade científica mundial está focada hoje basicamente no Covid-19. O que a senhora... Olha, eu quero lembrar que essa gravação está sendo feita na sexta-feira, dia 27. Então qualquer coisa, sempre lembrando que é sexta 27. O que nós podemos dizer com relação a possíveis avanços que possa estar acontecendo aí pelo mundo, que já nós vamos falar da cloroquina, mas o que nós vamos poder falar que está sendo visto ou animador aí pelo mundo? Bom, nada. Hoje, né, a gente tem muitos artigos, né, que versam sobre vários temas, né? Então, desde o tratamento, algumas pessoas trabalhando com imunização, mas a gente sabe que não é para agora, né? Não é para esse mês, não é para o mês que vem, talvez aí um tempo considerável para que se consiga. Uma coisa que nos anima um pouquinho são os exames diagnósticos, que eu acho que isso tem tido um certo avanço considerável para que a gente consiga ter mais facilidade com esses exames e mais rapidez. Eu acho que o que a gente precisa é justamente isso, que é o que nós todos gostaríamos, da gente poder testar amplamente a nossa população até para saber essa doença, como que ela está se comportando. O problema é que com os exames que nós temos hoje, a quantidade desses insumos, infelizmente nós não temos como testar todo mundo. Então a gente escolhe grupos de maior risco para que sejam testados. Eu vi uma notícia que tem uma startup junto, agora vai me falhar a informação, mas se precisar depois eu pego o nome e tudo direitinho, que está com um projeto para começo de abril, não sei se 1 de abril ou 10 de abril, né? Desenvolveram um teste, são 14 startups, se não me engano, que se reuniram, inclusive aqui em Ribeirão, na Supera Park, para um novo teste, uma nova forma em 15 minutos de resultado. Isso é importante? Muito, muito importante. E o que provavelmente, eu não sabia disso, mas provavelmente, eu acho até que eu escutei alguma coisa, eu li na internet ontem alguma coisa disso, mas eu não fui atrás para buscar informações. Mas eu vi que estava linkado a alguma coisa aqui de Ribeirão Preto mesmo.
Mas com certeza, quanto mais rápido e para a gente saber o momento, né? O que a gente gostaria desse teste ser feito já nos primeiros dias desses sintomas, né? Porque aí eu já tiro ou ponho esse paciente num isolamento, que isso é importante. Mas aí a gente esbarra, e voltamos aí 2 passos atrás na nossa entrevista, a gente esbarra, né, exatamente na falta de testes, na pouca quantidade de testes e nos poucos laboratórios credenciados, para que venha a notícia do Ministério da Saúde e diga: se você só tiver uma corizazinha e uma febrezinha, fique em casa. Não é para ir para as unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas, e nem para começar a ficar louco, etc. e tal. E se for um começo, no que pode ajudar, eu sei que não é sua área, mas no que pode ajudar no tratamento se você pega logo no primeiro dia? O principal, assim, é importante a gente saber, é uma doença nova, mas pelos dados que a gente tem até hoje, como você mesmo falou, nós sabemos que o comportamento dela, na maioria dos casos, é benigno. Só que ela tem um alto grau de transmissão. Então, se eu sei que esse paciente está contaminado nesses primeiros dias, o que eu posso fazer? Colocá-lo em isolamento domiciliar para evitar que ele dissemine para outras pessoas, né? Os grupos vulneráveis, que hoje são os idosos, pacientes com algum grau de imunodepressão mais grave, né? Então, é principalmente isso. Explica para o telespectador, por favor, essa imunodepressão, que eu já li essa imunodepressão. E estão levando para o lado da depressão psicológica, para o lado da depressão psíquica. Então eu queria que a senhora explicasse, por favor, para o nosso telespectador, essa imunodepressão. Não, foi bom você ter falado nisso, porque tem gerado bastante dúvida mesmo, né? São pacientes que usam ou imunossupressores, que são drogas que baixam muito a nossa imunidade, pacientes que estão fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia, né? Pacientes que têm alguma doença mais grave, um diabetes muito grave, descompensado, pacientes cardiopatas hoje, né? Então são esses grupos que têm sido mais acometidos até hoje, até o momento atual. E os pacientes com mais idade também têm sido acometidos. Mas é importante lembrar que nós temos muitos jovens também acometidos, inclusive crianças. Então, por isso que é importante a gente se resguardar e fazer o que as autoridades sanitárias aqui do Brasil têm orientado, inclusive no nosso município, que é a campanha Fique em Casa. A senhora estava falando exatamente de crianças e a primeira vítima em Ribeirão Preto foi de 36 anos. Na semana passada, ou nessa semana, gente, lembrando, hoje é dia 27 de março, tá? E parece que 3 comorbidades gravíssimas, uma hematológica inclusive, e que de fato aí já complica bastante a situação do paciente, né? Sim. Que é isso que a senhora está falando, aí não adianta a idade. Não, aí independente da faixa etária, né? Que se você tem alguma doença oncológica, né? Em qualquer faixa etária você está mais vulnerável a essa infecção e também a outras, né? A parte oncológica é outra coisa que me chama atenção. E me perguntaram, óbvio que eu não sou médico, então vou transferir a pergunta para a senhora. A parte oncológica é de uma situação passada, por exemplo, uma pessoa que superou o câncer, definitivamente qualquer tipo de câncer. É uma pessoa que superou o câncer, ela ainda é grupo de risco ou só quem está com o câncer? Os grupos mais acometidos, pelo menos as informações que a gente tem até hoje, são pacientes que estão atravessando essas condições nesse momento. Eu não sei se daqui para frente nós vamos ter dados que mostrem que pacientes que já se curaram há 10, 15, 20 anos também estão incluídos, né? Eu não tenho esse dado para te fornecer nesse momento. O que eu tenho que são pacientes que estão em vigência de alguma imunossupressão, como o caso desse paciente que o senhor citou. Aconteceu em Ribeirão, né? Olhando pelo lado do idoso, idoso, calma. É todo idoso ou é o idoso também com comorbidade ou algum histórico desses prejudiciais aí que a gente já falou? Não necessariamente. O que tem sido observado é que pacientes acima de 60, 70 anos, eles têm sido mais acometidos, independente de ter alguma comorbidade ou não. Claro que se for um idoso com alguma doença ou outra, a chance dele ter vai sendo assim aumentada, né? Mas se não for, também ele entra no grupo de maior vulnerabilidade, sim. Doutora,
olhando para o lado da capacidade brasileira, não vamos falar de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, capacidade brasileira. Nós vamos acabar falando do estado de São Paulo, mas a capacidade brasileira pelo que está por vir. Quer dizer, está por vir, deixa eu perguntar em primeiro lugar, não veio ainda, vai acontecer. Está subindo, está vindo. E a senhora acha, quando eles falam na informação de que o pico, eu posso entender que o pico é quando nós vamos chegar no platô mais alto e de repente dali talvez estabilizar para começar a cair. É isso que é o pico? Exatamente. Tá. Disse que esse pico é em abril. É a nossa previsão, né, do Ministério da Saúde, a previsão é que seja em abril. Mais para o fim de abril? Parece que sim. Né? Pelo que tem sido calculado e que se imagina que seja assim da metade para o final de abril. Então a gente ainda está na curva ascendente. As notificações em Ribeirão Preto, a gente falava um pouco antes da gravação, as notificações em Ribeirão Preto até essa sexta-feira, muita gente está dizendo que o sistema público, seja ele prefeitura, autoridades ou quem quer que seja, estão omitindo informações porque os boletins epidemiológicos durante 3 dias se mantiveram iguais. Então, eram 3 itens, casos suspeitos, casos confirmados e óbitos, né, que constam no boletim epidemiológico municipal diário. E durante 3 dias foi o suficiente para soltar esse boletim. Achei que foi um erro de comunicação das autoridades municipais, não imaginar que a população não ia ter devaneios em olhar os mesmos números terça, quarta e quinta. Estão mentindo. Estão omitindo os números. Na verdade não é isso, né? Na verdade não, é que os exames estão ficando prontos, né? A gente tem vários casos suspeitos que a gente já vem atendendo, só que não é um exame que fica pronto na nossa realidade, Ribeirão Preto, né? Nem na área privada, a gente não tem um exame que fica pronto em 2, 3 horas, por enquanto, né? Então isso está sendo construído e muitos exames que foram colhidos na semana passada, eles estão agora começando a vir e provavelmente nos próximos dias nós já teremos outros exames positivos, sim, mas ninguém está omitindo nada não. É que para se liberar um boletim epidemiológico, você tem que ter, você tem que ter o exame na sua mão, né? Então a gente tem vários casos suspeitos, mas a gente não tinha os casos ainda confirmados, né? Mas agora as coisas estão sendo construídas. É importante que as pessoas entendam isso também, né? Que é uma doença nova para a população, mas para nós também, né? Então tudo está sendo construído junto, né? E eu acho que frente a uma situação como essa, eu entendo que nós estamos indo bem dentro daquilo que a gente consegue, dentro da nossa realidade. Eu só quero lembrar a minha observação às autoridades municipais que teria sido melhor não soltar o boletim epidemiológico, os 2 da quarta e da quinta, e justificar dizendo, olha, nós não temos informações confirmadas para oferecer para vocês. Inclusive o óbito que aconteceu em Ribeirão Preto aconteceu sem o diagnóstico final. Foi ter depois, né? Mas sabiam que era o Covid, sabiam que era o coronavírus, mas até o momento do óbito não tinha chegado a contraprova da confirmação do coronavírus. Então isso é só para vocês entenderem o que a doutora está dizendo e o que eu estou dizendo que era melhor não ter gerado, né, uma sensação de mentira, de omissão, né, com esses boletins. Eu acho que isso aí é uma coisa que precisa tomar cuidado, tá? Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família.
Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Atenção, veja como evitar o coronavírus. Mais do que nunca, combater o coronavírus é um dever de todos. Lave muito bem as mãos, evite contato físico e multidões. E fique em casa. Nós também estamos trabalhando. São 100 hospitais preparados e mais de 1.000 novos leitos de UTI. E ampliamos a vacinação da gripe para as farmácias, entre outras medidas. Você faz a sua parte e nós fazemos a nossa. Todos contra o coronavírus. Governo de São Paulo, Estado de respeito. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o nosso programa com a doutora Karen Morejon. E, doutora, vamos lá, Prefeitura de Ribeirão Preto, Secretaria da Saúde, doutor Sandro Scarpellini, olha, nós estamos com uma promessa de uma entrevista com o doutor Sandro para a semana que vem, tá? Muito gentil, muito simpático e foi muito elogiado, doutor Sandro Scarpellini. É isso, doutora? Exato. A Prefeitura, ela tem se esmerado, isso eu gostaria que ficasse bastante claro para toda a população, nesse enfrentamento, desde o início, né, a gente tem acompanhado tudo o que eles têm feito e eles têm feito um grande trabalho, né? Então, como você estava falando sobre o boletim epidemiológico, é uma via de mão dupla, né? Então, se você não solta todos os dias o boletim, você está sendo omisso. Se você solta com aquele dado correto que você tem naquele momento na sua mão... Você está escondendo ou mentindo? Então assim, você tem que ser transparente e eu acho que eles estão fazendo o que é o correto. Liberar diariamente o boletim, como tem que ser liberado, com os dados que se tem naquele momento, né? No dia seguinte vai ser outro dado, se corrige aquele dado e assim que as coisas vão sendo construídas. Semana passada eu fiz uma entrevista com o Dr. Luiz Henrique Milano Novaes, um psicanalista, a respeito do pânico. E nesse sentido em que eu olho a população, a mim, que talvez não esteja em pânico. Se eu tivesse em pânico, eu não estava aqui fazendo uma entrevista com a senhora. Mas a população, de uma maneira geral, com desinformação, com problemas do governo federal, que daqui a pouco eu vou abordar, e está com um pânico no momento, uma grande parte da população, e por isso é que eu disse, né, as pessoas não estão, tem que tomar um cuidado com o que vai falar para essa população. A pessoa está muito sensível para receber uma informação. Eu não estou... eu sou o primeiro a pedir informação, eu sou o primeiro a pedir transparência, claro, eu estou aqui para isso, né? Mas tomar muito cuidado com a sensibilidade das pessoas, é isso. Eu acho que o senhor está coberto de razão, né? Então, eu, por exemplo, particularmente, eu saí de vários grupos de WhatsApp essa última semana, porque as pessoas estão com excesso de informação, todos, eu entendo, querendo contribuir, mas isso, pelo menos a mim, me causa confusão mental, esse excesso de coisas, claro, né? Então eu elegi alguns locais que eu busco informação, né? Que são o site do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e o do CDC, que é um site americano, que são os que eu busco de informação aí e com colegas que de fato trabalham na área, né? Porque hoje, assim, muitas pessoas querendo ajudar, elas acabam confundindo as pessoas que estão trabalhando lá na frente. Então, a sociedade X lança a orientação Y, aí vai lá e todo mundo quer fazer aquilo. Só que eu acho assim que está no momento que você tem que ouvir pessoas que trabalham de fato com isso, né? Isso acaba gerando mais pânico entre a população. Então, a minha sugestão, se você tiver que eleger alguma coisa, site do Ministério da Saúde, saude.gov.br. Lá tem tudo aquilo que a gente precisa, tem um aplicativo até do Ministério da Saúde que tira as dúvidas, porque senão é um amigo que manda, é outro que manda e assim, como é uma doença nova, está muita gente produzindo muito artigo, muita coisa, né? Então assim, a gente tem que filtrar um pouco aquilo que a gente vai receber.
E de fato, todas essas notícias, você abre o noticiário, morreu tantas pessoas no lugar X, tantas no lugar Y. Isso abala as pessoas entram em pânico, os pacientes ligam para a gente chorando. Ontem um paciente ligou para mim chorando. Eu não vou sair de casa porque eu vou pegar. Falei, calma, vamos raciocinar. Como é que a gente pega esse vírus? Eu tenho feito esse exercício com essas pessoas que estão mais angustiadas, inclusive pessoas da área da saúde. Vamos raciocinar. Como é que pega? Sabendo como a gente pega com os dados que a gente tem hoje, como que eu posso me proteger, como eu me protejo dentro do domicílio, como eu me protejo na rua, dentro do ambiente hospitalar, porque senão você gera um pânico geral. Eu quero lembrar que semana passada eu soltei um vídeo nas minhas redes sociais que eu gravei e tive a oportunidade de mandar para os meus contatos de WhatsApp, dizendo que quem faz uma fake news não é um ser humano. Na verdade, eu quero dizer que esse cidadão, essa cidadã que faz isso, deveria estar bem longe da humanidade, né? Deveria estar muito longe de outros lugares. Porque, para não falar outras coisas, né? Já alguns amigos que me conhecem falaram, eu sabia que você estava com vontade de falar outra coisa, não era aquilo que você estava com vontade de falar, não. É verdade. Mas eu tenho que manter uma determinada linha, uma determinada comunicação, para poder falar o que eu penso. Porque você está quase que matando uma pessoa com essa notícia enganosa que você está publicando. Você está gerando, provavelmente, pode chegar à morte de uma pessoa por pânico, por depressão, uma pessoa que já esteja focada nisso ao ler uma notícia daquela. Então, o que a doutora falou, eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Sigam as orientações dos médicos, está aqui a doutora Karen, e é uma das médicas do Brasil que estão cuidando disso. Siga as orientações, assiste filme, assiste desenho, dá uma olhadinha no noticiário, muda, assiste novela, assiste o que você quiser. Mas não fique em cima disso que você vai ficar doido. É isso, doutora? Exatamente. Até a gente. Falei pouco e falei não, tudo? Não, falou tudo. Porque senão você fica focando, não é que a gente não quer que as pessoas saibam, lógico que tem que saber, quanto mais informado, informação correta e de qualidade, e as informações de qualidade, elas te geram um nível de preocupação, mas não um nível de ansiedade exagerado, quando a gente sabe o que é o correto, né? Então, mas é exatamente como o senhor falou, as pessoas hoje estão gerando fake news, gerando informações incorretas, e as pessoas que estão mais vulneráveis ficam piora, suscetíveis, né? Tem até um colega nosso psiquiatra que ele fez um vídeo semana passada falando justamente sobre isso. Depois até eu vou lhe passar. Por favor. Pedindo que a gente não gere mais ansiedade, porque tem pessoas vulneráveis que elas estão ficando piores com isso. Exato. Agora, doutora, falar um pouco da nossa infraestrutura. Nós estamos à frente do Hospital da Unimed de Ribeirão Preto. Esse aqui é o Sírio-Libanês, é o Albert Einstein de São Paulo, né? Quer dizer, Ribeirão Preto tem o privilégio de ter um hospital desse aqui. Mas eu não quero falar do Hospital da Unimed, eu quero falar da base que vai assistir ao que vem por aí, ao alto índice de procura de infecção, de tratamento e tomara não óbitos, né, que vem por aí. Como é que Ribeirão Preto está preparada, a senhora que tem uma convivência aí com a Secretaria Municipal da Saúde, com a Vigilância Sanitária, como é que Ribeirão Preto está preparada para tudo isso? Porque eu não vi até agora a notícia de que estão sendo preparados acréscimos de leito, como São Paulo, como Guarulhos, como Nova York, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eu não vi isso em Ribeirão Preto. Edmo, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para te responder isso, né? Eu acho que até vou deixar isso para o secretário da Saúde. O que eu sei te falar é que sim, há uma mobilização importante para que a nossa população seja plenamente atendida da melhor forma possível. Mas em números de leitos, de te dizer números, eu não sei te falar exatamente, mas eu posso te garantir que as autoridades públicas, tanto estaduais quanto municipais que atuam aqui na cidade, estão com esse enfrentamento importante, levando bastante a sério essa questão. Então eu gostaria que a população soubesse disso, né? Eles não estão desassistidos, muito pelo contrário. As autoridades, tanto municipais quanto estaduais que atuam aqui, estão de uma forma bastante séria trabalhando com isso. Nós estamos faltando 4 minutos para o final do programa e agora eu queria entrar um pouco pelo que me parece ser
uma distorção, às vezes até por desconhecimento, às vezes até por outros objetivos. Eu até entendo o nosso presidente Bolsonaro, o presidente Trump, o prefeito de Milão. Eu até entendo a pessoa estar preocupada com a economia, e é um fato. E é um fato, eu não tenho dúvida. E desde o começo dessa história, se eu imaginava, eu não estava lá na guerra, nem na Primeira, nem na Segunda Guerra, mas eu leio muito e adoro, amo história. E sempre achei que se chegasse a acontecer aquilo que eles estavam prevendo, nós íamos viver um pós-guerra após essa situação. Países destruídos, populações destruídas, e que nós íamos ter que começar de novo. Após a Segunda Grande Guerra, o governo americano, para incentivar a economia, começou a investir em infraestrutura para dar emprego, para dar salário, para pagar as pessoas. O quanto essa desinformação que possa estar sendo feita, não, vou repetir, sem críticas, porque pode ter outros interesses. O quanto essa desinformação é perigosa, pelo pouco, como a senhora mesma disse, nós não temos domínio sobre o Covid-19, o quanto isso pode estar distorcendo a cabeça das pessoas. Então, essa é uma situação bastante delicada, como você mesmo estava colocando. Todos nós temos plena consciência que fazer o que tem sido feito, que é fazer as quarentenas, isso tem um impacto financeiro para todos nós. Para o meu consultório, para a vida de quem tem comércio, todos nós sabemos disso. Isso é inegável, né? Isso é inegável. Então, fico imaginando quão difícil é para um gestor ter que tentar colocar isso num equilíbrio que a gente sabe o que seria o melhor, o que as autoridades de saúde sabem que é o melhor. Que a pessoa preserve essa quarentena por vários motivos, para se infectar menos, mas para que não chegue todo mundo junto num hospital, todos doentes, porque o sarampo pode continuar chegando, a dengue vai continuar chegando. É um absurdo, esqueceram da dengue. Infarto continua chegando, AVC continua chegando, as pneumonias comunitárias continuam chegando, e junto com isso eu tenho várias outras pessoas com essa nova doença chegando. Então, o que a gente quer com a quarentena, um dos objetivos principais, claro, que é diminuir mais infecções, mas em especial que não chegue todo mundo junto doente, porque o sistema não vai aguentar. E pessoas que necessitam por essas outras doenças vão ficar desassistidas. Só para concluir, a seca, a falta de chuva, ou seja, a baixa umidade relativa do ar, provoca a propagação de outros vírus também. Sim, isso é importante. Nós estamos entrando numa época perigosa, né? Influenza, outros vírus respiratórios também, quadros alérgicos que às vezes acaba confundindo, né, o profissional que está o atendendo. Então é um momento bastante delicado. Deixa a doutora que é mais apta a falar. Doutora, o que tem que fazer toda hora, por favor? Importante que a gente sempre lave nossas mãos a todo momento com água e sabão. Se tivermos álcool gel disponível também pode usar. Sempre manter uma distância segura. Nós estamos na distância regular? Estamos numa distância regular e segura, né? E lembrar sempre de limpar o nosso celular também. Celular... Gente, olha aí, ó, celular, isso é um veneno. Veículo. É um veículo de propagação de vários agentes infecciosos, né? Então passa um paninho com álcool nele. Eu já estou jogando álcool nele, doutora. Então, os técnicos vão nos matar, vocês estão estragando o celular. Eu estou jogando álcool direto, ó, aqui, ó. Mas não tem problema, a gente pega álcool mesmo, a gente limpa, ninguém vai pôr ele dentro de um pote com álcool, né? A gente pega um paninho e limpa e sempre lava a nossa mão. Senão ele não morre infectado, mas morre afogado. Morre afogado. E explicar que esse negócio da mão, por que a mão? Porque a mão vai na boca, no nariz e nos olhos. Exatamente, porque a gente sem querer, a gente está toda hora assim, pega a caneta, põe na boca. Então, por isso que a gente precisa lavar sempre as mãos, né? Porque se caso a gente colocar a mão no nosso rosto, ela esteja com menos agentes infecciosos. Mas preferencialmente também lava a mão e não põe a mão no rosto. Ou seja, você está levando direto para as mucosas, direto às mucosas os vírus. Então não adianta você ficar a 2 metros, não adianta você ficar dentro de casa, não adianta você ficar trancado em lugar nenhum se você ficar botando o dedão na boca, no olho e dentro do nariz, tá bom? Doutora Karen, muito obrigado. Vou abusar da senhora, pode ter certeza, nesse período aí, tá? E agradeço toda essa informação e peço a você,
Não entre em pânico. O pânico vai ser causador de muitas mortes. Ou pode ser causador de muitas mortes. Tente se controlar, você e sua família, tá bom? Semana que vem a gente tá de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.